Como mudar o seu estilo de vida em 12 semanas aqui na Austrália. Pois bem, eu estou fazendo esse projeto de 12 semanas para poder melhorar o meu estilo de vida aqui na Austrália e ele contém 3 coisas muito importantes para mim. Primeiro, o meu emprego na minha área, né? Eu trabalho na minha área que eu comecei recentemente numa nova empresa e eu tô precisando urgentemente ganhar vocabulário técnico, conhecimento técnico, conseguir entregar serviço ali. Segunda coisa, eu tenho o meu business, né? Eu ajudo brasileiros a conseguir emprego na área aqui na Austrália e eu tô precisando estruturá-lo para funcionar muito bem junto com o meu emprego na minha área e me dar tempo de ter o estilo de vida que eu gostaria, de ter mais tempo com meu marido, de sair, me divertir, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E aí, por conta disso, eu criei esse planejamento de 12 semanas, fiz o primeiro vídeo já explicando um pouquinho das regras, né? Ele é baseado no livro The 12-Week Year, então nesse livro ele te ajuda a definir ali uma forma estratégica de você planejar as coisas em 12 semanas e realmente executar e conseguir esse resultado. Pois bem, fiz a primeira semana e aí vim aqui contar para vocês já o resultado dela. Ainda tô me ajustando. Dessa vez, né, eu já fiz esse desafio 2 vezes, esse planejamento 2 vezes. Das 2 vezes eu tive muito sucesso. Uma foi para voltar a produzir conteúdo e a segunda vez foi para melhorar o meu inglês, incluindo um pouco de inglês técnico também. E aí, dessa vez, eu acabei fazendo 3 projetos ao mesmo tempo, que é o máximo que o livro indica. E aí, fica um pouquinho mais difícil. E essa semana, uma das coisas mais importantes para mim era melhorar a minha rotina. Então, a ideia era realmente conseguir dormir mais cedo, né, 10 horas da noite, acordar no outro dia às 6 horas da manhã. Então, eu conseguiria ali, né, dormir entre 9 e 10, acordar entre 5 e 6. Para isso, para eu poder ficar mais descansada e conseguir, né, trabalhar melhor e fazer as coisas de uma forma melhor. E aí já começa que essa rotina é uma mudança mais... É difícil assim, mas eu sei que é só até entrar na rotina, né? E eu consegui dessa vez, gente, 4 dias dormir no horário proposto e 4 dias acordar no horário proposto. A ideia é 5 dias, né? Então foi 4 de 5, aí 80%, acho que foi até legal por ser a primeira semana. A ideia é que a partir de agora eu consiga todos os dias fazer bem certinho, né? E a outra coisa era cortar o telefone às 8 horas da noite. E aí eu consegui quase 4 vezes. Eu digo quase porque um dia eu parei às 8, mas eu dei umas olhadinhas em algumas coisas bem específicas, assim, eu dei uma roubadinha, entendeu? Mas foram ali, tipo, 3 vezes e meia, 4. Vou falar que foi 4, tá, gente? Vou me descontar aí que foi só uma roubadinha. E a ideia disso também é pra eu ficar com mais tempo disponível aqui em casa, mais presente, porque muitas vezes quando eu vou pro celular eu acabo trabalhando, né, e saindo do proposto, porque eu vou responder um comentário, vou responder um mentorado, vou olhar alguma coisa de alguma pessoa que trabalha comigo e tal, então essa era a ideia. E aí, dentro dessa coisa de rotina também, eu coloquei para de 15 a 20 minutos eu limpar a minha casa, por 5 dias na semana também. E aí, isso aí deu bem ruim. Eu, na verdade... limpei 2 dias, no outro dia eu fiz menos do que 15 minutos. Só deu uma tapinha, assim, em algumas coisas. Então, bom, a casa está bagunçada, não tem jeito de conseguir fazer tudo. Uma coisa legal que eu fiz nessa semana foi buscar uma cleaner. Eu achei uma cleaner brasileira, só que ela tá um pouquinho longe, então ela cobra $60 para chegar aqui e tudo. Ainda compensa, ainda é mais barato do que o salário, então acho que faz sentido. Só não sei se eu vou chamá-la de uma vez ou se eu vou tentar ainda mais um pouquinho pegar nessa rotina. Então, vou me dar aí mais algumas semanas, mais 1 ou 2 semanas para poder ver, senão eu vou contratar essa faxineira, porque já me dá uma mão e às vezes eu consigo reduzir um pouquinho isso, né? Porque se eu tiver com uma faxineira vindo aqui toda semana ou a cada 2 semanas, às vezes eu posso fazer esse tapinha assim nas coisas só umas 2, 3, 4 vezes na semana. Mas até então vou tentar ainda fazer 5 vezes na semana. E eu tinha colocado também pro trabalho, para eu chegar no emprego e tirar 5 minutos para poder planejar o meu dia. E eu fiz isso na semana passada 3 dias. Não sei porque eu não fiz todos os dias. Devo ter esquecido.
Mas agora eu coloquei na agenda bem certinho, então vou sempre fazer. E 30 minutos para estudar alguma coisa da empresa ou de algum software que eu utilizo lá, ou alguma coisa assim. Isso aí eu consegui. No mesmo dia eu fiz 2 estudos, mas eu consegui um dia só. E eu entendi que foi uma questão de falta de organização mesmo, porque eram muitas tarefas, né? E eu acabei de começar a gerenciar uma nova obra, então agora eu tô gerenciando um projeto de uma reparação de uma pontezinha aqui em Newcastle, né? E aí, enfim, ficou um pouquinho difícil aí de encaixar isso, mas eu imagino que essa semana já, nessa nova semana, segunda semana, vai ser um pouco mais fácil, porque eu também já vou ter essa coisa de planejar antes. E eu acho que o maior problema do meu planejamento é porque eu fiz o vídeo lá com as regras no sábado e no domingo eu já comecei. Então eu não tive o tempo de fazer aquele planejamento bonitinho que eu, inclusive, coloquei aqui pra fazer toda sexta-feira. E aí adivinha também, sexta-feira passada eu não consegui fazer, mas eu fiz hoje na segunda-feira pra próxima semana. Então, pra semana passada não rolou o planejamento. E uma coisa que deu muito certo, que é pro inglês técnico, que foi utilizar o Elsa. Eu utilizei 4 de 5, né, 4 vezes só, mas é o que eu contei pra vocês do Study Set. Então, eu na verdade já criei 2, eu vou criar um por semana, né, mas na semana passada eu acabei já criando 2, então o dessa semana já tá feito. E todos os dias, 5 dias na semana também, eu tiro pra poder estudar frases e palavras que fazem sentido pra minha rotina, para as coisas que eu estou utilizando no trabalho. Se você não está trabalhando, o ideal é que você pegue desse, né, se você quiser fazer uma atividade como essa, coloque aí coisas do inglês que faz sentido para você. Às vezes, para um emprego que você quer ter na sua área, ou em algum tema e tudo que você tem muito interesse, que você queira desenvolver. E, gente, tá dando muito certo. Eu acho que foi, assim, uma atividade muito acertada, que eu tenho certeza vai me ajudar demais. Já me deixou mais natural falando sobre essas coisas da minha área, porque são palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Então, treinar isso várias vezes na semana faz com que elas passem a fazer parte do vocabulário. E aí fica mais fácil de quando elas surgirem, tanto entender, quanto quando eu preciso de falar as coisas, eu não fico dando voltinha. Eu já vou direto e falo o que eu preciso de falar. E aí, rede social ficou ao léu. Eu consegui fazer, né, eu propus 10 stories e um post no feed por dia, também 5 vezes na semana, e eu só fiz 10 stories um dia, e não teve post nenhum. Então, de novo, vou tentar ajustar e melhorar para essa semana, mas é o que temos para agora. E aí, isso são as tarefas diárias, né? Então, é dividido em diárias, semanais e pontuais. Semanal, eu coloquei para tirar domingos e segundas-feiras à noite off. Por quê? Porque são os dias que eu posso ficar com meu marido, são os dias off dele. E aí, por isso que quando eu falo 5 dias, tem coisas que eu não tô começando na segunda, eu faço de terça até sábado. Porque sábado também ele trabalha às vezes à tarde. Então, eu prefiro deixar dessa forma, né? E aí hoje, por exemplo, é uma segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, mas porque ele foi fazer uma massagem, então, já que ele não tá aqui, eu tô tranquila de estar trabalhando. Mas quando ele está em casa, eu quero estar sempre disponível pra gente poder passar mais tempo juntos. E aí, o que mais? Também tinha um date night na semana, que foi só date day. A gente foi tomar um café juntos no sábado, no domingo, e no domingo à tarde a gente fez, assim, mais no final da noite, a gente teve um date night, mas foi com amigos, né? Mas então a gente teve alguns momentos assim, mas não aquele jantar e tal. E eu coloquei que ia fazer 3 dias de exercício físico, e eu não fiz nenhum. Ai, gente, eu preciso muito voltar. E o pior é que pra essa semana nova eu já organizei isso pra fazer no final da semana também. Então, assim, espero muito que dê certo. E eu coloquei pra cozinhar 2 vezes na semana e eu consegui cozinhar 2 vezes na semana. Então, o maridão ficou feliz. Outras coisas semanais que tem a ver com o meu emprego, que é planejar na sexta-feira tudo que eu vou fazer na próxima semana. Como eu comecei o desafio no final de semana, não teve isso. E
assistir um vídeo por semana sobre alguma coisa da empresa e tudo. E na semana passada eu assisti um vídeo sobre um dos softwares que a gente está usando para poder aprender a mexer em algumas coisas, foi bem legal. E escrever os meus aprendizados da semana. Não fiz, não escrevi, inclusive coloquei nas minhas coisas para poder fazer isso hoje. Também ainda não fiz, acho que vai ficar para amanhã para eu escrever o de semana passada. Mas é isso, gente, a vida acontecendo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu quero melhorar é exatamente essa rotina, porque assim que a rotina tá redondinha, eu consigo ser mais produtiva, né? Aproveitar melhor o meu tempo, em vez de eu ficar sempre super ocupada e com 1000 coisas pra fazer. Que é o que essas tarefas pontuais nesse momento estão fazendo comigo. Eu tenho muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tendo que parar cedo e ficar muito tempo fora do celular, então... E eu digo isso assim, né? Não era pra falar que 8 horas é cedo e não era pra eu querer estar no celular no horário que eu podia estar com meu marido, né? Mas, assim, a realidade de quem tem business e, ao mesmo tempo, tem emprego é essa. Eu sei que não é uma coisa particular minha. Tem muita gente aqui na Austrália que tá no visto de estudante. Então, a pessoa pode não ter empresa, mas tem um estudo. Então, eu sei como é que é a correria. Eu vim disso e... a gente tem que ir tentando aí adaptar. Eu tô sendo paciente, entendendo que tem algumas coisas pra fazer. E aí, uma das coisas que eu vou fazer é uma coisa que eu aprendi nesse livro aqui, ó, A Tríade do Tempo. Gente, esse é um dos livros de organização que eu mais gostei de todos. Eu li alguns recentemente que ensinam umas técnicas um pouco diferentes, mas que inclusive, né, tá aí dentro das minhas tarefas pontuais. Eu vou ler 6 livros que me ajudem a desenvolver habilidades interpessoais para o meu emprego. Inclusive, o primeiro tá aqui. Ainda não comecei a lê-lo, mas vou começar em breve a relê-lo, né? Porque eu já li esse livro no passado. Até fiz um vídeo aqui sobre como é que melhora o inglês com leitura e falei dele. Mas por que eu tava falando desse livro? Eu tava falando que esse aqui foi um dos livros de organização que eu mais gostei. E tem algumas coisinhas que ele fala aqui, que é o que eu quero começar a seguir bem direitinho agora nessa semana, segunda semana. E eu acho que isso vai me ajudar a ter muito mais aderência ao plano. Quais são essas coisas? Primeira coisa é entender que algumas coisas não são tarefas, elas são projetos. Qual que é a diferença? Quando você coloca na sua agenda assim, fazer o currículo. Quando você olha para esse fazer o currículo, você não sabe nem por onde começar, porque são tantas coisas que você tem que fazer ali, que você olha e fala, nossa, eu vou fazer currículo. Ai, não, currículo não. Aí você joga para outro dia. Vou dar um outro exemplo. Sei lá, vou validar o meu diploma. Coloca lá uma tarefa. Aí você olha para aquilo e você fala, nossa, isso aqui vai dar um trabalhão. Aí você joga pro lado. Então tem várias coisas que a gente coloca na nossa agenda que a gente acha que a gente escreve como se fosse uma tarefinha ali do seu to-do list, mas na verdade essas coisas são projetos. O que seria, qual que é a diferença? No projeto você pode quebrar em tarefas menores. Então o que eu vou falar para você sempre fazer é tudo que você escrever, quebra nas partículas menores possíveis, nas tarefinhas menores possíveis. Então, por exemplo, fazer o currículo. Aí, vamos pensar nisso como primeiro jeito que a gente escreve na agenda. Agora, vamos redividir isso aqui. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer o currículo? Eu preciso de ver os cargos, o nome de cada cargo que eu tive no Brasil, como é que é falado aqui na Austrália. Isso é uma tarefa. Aliás, ela ainda dá para dividir em 5. Você teve 5 cargos, você tem que olhar o cargo 1, olhar o cargo 2, olhar o cargo 3, olhar... Aí tá, segunda coisa. Achar o meu currículo antigo. Uma tarefa. Para você ver ali quando que você trabalhou em cada empresa e tal. Outra tarefa. Ver as principais responsabilidades que eu tive no cargo 1. Principais responsabilidades no cargo 2. E assim vai. Terceira tarefa, sei lá qual tarefa agora, achar um modelo de currículo padrão da Austrália na internet, no SEEK, no site do SEEK tem alguns. Então, quando você pega isso, tem várias tarefas ali dentro. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, ser muito consciente do que é uma tarefa e o que é um projeto. Quando eu tiver projetos ali,
dividir em várias tarefinhas e entender quais são aquelas que eu vou fazer. E aí tem uma outra coisa que ele fala no seu planejamento diário que eu acho muito legal, que é que a gente, e isso é um dos problemas que eu mais tive com planejamento na minha vida, é que às vezes eu pensava assim, de meia hora ou de uma hora, tudo que eu vou fazer, e preenchi o meu dia todo. Só que coisas circunstanciais acontecem o tempo todo. Então tem coisa que a gente não tá esperando, principalmente no meu caso que eu tô trabalhando como gerente de projetos, tem bomba vindo de tudo que é lado. E aí do nada tem uma bomba para poder apagar ali e você vai ter que tirar esse tempo de algum lugar. Outra coisa é, às vezes você estima que uma coisa vai demorar, você faz uma estimativa de 1 hora para uma tarefa específica e ela demora 1h10. Então ela já atrasou todo o seu restante. E assim vai o dia e daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, passou metade do dia e eu fiz 1/4 das coisas que eu tinha que fazer. E isso já causa uma ansiedade, um desespero, pelo menos em mim. E isso me atrapalha mais do que me ajuda. E aí, uma das coisas que o Christian Barbosa fala nesse livro aqui é exatamente para você sempre planejar o seu dia por exemplo, seu dia de trabalho são 8 horas. Você planejar como se você tivesse apenas 70% dele. E ele fala que no início, o ideal é que você planeje 50%. Então, isso significa que no meu dia de 8 horas de trabalho, eu tenho que colocar tarefas que eu acredite que eu vou fazer em 4. Porque aí as outras 4 horas vão vir essas tarefas circunstanciais, vão poder cumprir com essas horas erradas, que às vezes uma coisa demora um pouco mais do que eu esperei, tudo. À medida que eu vou fazendo com 50% do tempo, eu vou entendendo mais o tempo que eu gasto em cada coisa, e aí eu coloco um pouquinho mais. E aí o ideal que ele fala é 70% do dia. Então eu não vou planejar para fazer 8 horas de coisas. Vou fazer somente 70% disso, porque aí os outros 30% ficam para essas coisas inesperadas, ligações e tarefas que surgem do nada, e a gente consegue ter um jogo de cintura ali, um pouquinho de tempo, pra gente poder jogar uma coisinha pra lá, uma pra cá e conseguir entregar tudo que tem pra fazer naquele dia. Isso causa muito menos frustração e aí deixa as coisas mais leves, mais fáceis de serem executadas. Então, essa é uma das coisas que eu vou fazer pra conseguir cumprir essas tarefas diárias e semanais. E para as pontuais, tem muitas dessas tarefas pontuais que são pro meu business, que eu tenho menos tempo, né? Minha estimativa é que eu vou ter umas 20 horas por semana para poder focar no business. E aí, dessas tarefas pontuais, ainda coisas que eu não falei, tenho essa parte de organizar todos os meus cômodos, os e-mails, o meu celular. Tem um curso que eu quero fazer, terminar. Tem esses 6 livros que eu preciso de ler. Criar aulas sobre as coisas que eu estou estudando, só porque quando eu organizo em uma aula, eu ensino para alguém, eu aprendo muito mais. E essas coisas, por exemplo, nenhuma dessas eu fiz essa semana. E aí, pra empresa, tem mais coisas, né? Tem muitas coisinhas quebradas. E uma delas que eu consegui fazer ontem, domingo era um dia que era pra eu estar off, não era pra fazer nada. Mas, de novo, meu marido se ocupou de alguma coisa, eu falei, se ele tá ocupado, vou me ocupar também. E aí, eu consegui adiantar bastante um curso de inglês para trabalho que eu vou fazer dentro da mentoria para ajudar as pessoas a se treinar melhor para entrevista e para os primeiros dias de trabalho. Então, a gente vai ter esse treinamento para entrevistas, esse vocabulário para entrevistas, para deixar a galera mais natural e mais feliz. E, né, facilitar aí o processo. E aí eu fiquei bem feliz de ter conseguido adiantar bastante. Ainda tem coisa para terminar, mas foi uma das coisas que eu fiz. Outra coisa pontual que eu fiz dentro das tarefas da empresa foi alinhar bastante coisa com a Paloma. Então, finalmente, a gente fechou as minhas cores, a gente fechou a minha logo, a gente fechou várias coisas do site, os textos e tudo ficaram praticamente fechados. E logo, logo vai sair aí o meu site novo e as coisas novas para a empresa. Então, isso me deixou bem animada. E o que mais? Até então, o que eu fiz mais do business foi isso. Obviamente tem mais coisas aqui que eu quero reescrever minha metodologia. Eu já comecei isso, ainda tenho que terminar. Fazer um módulo só sobre aplicação, melhorar algumas coisas dentro da plataforma, implementar mais inteligência artificial dentro da plataforma para poder ajudar a galera. Voltar com Carreira em Construção, que é a nossa comunidade de quem já conseguiu emprego na área. Então ainda tem algumas coisas para fazer para poder voltar. E fazer um vídeo sobre a mentoria aqui pro YouTube. E refazer o meu website. Eles estão fazendo, né? A Paloma e a equipe delas estão fazendo um site para
para falar sobre os meus produtos, meus serviços e tudo. Mas depois que esse estiver pronto, eu ainda tenho que refazer, melhorar o outro site, que é o site assim, da página da mentoria. Então, eu ainda vou ter mais algumas coisinhas para fazer. Disso aí eu não consegui fazer nada. De novo, são tarefas pontuais, então eu posso colocar aí da forma que funciona dentro das minhas 12 semanas. E aí, uma das coisas que o livro fala para fazer é meio que pensar nas 12 semanas inteiras e deixar, assim, mais ou menos planejado, né? E aí, todas as semanas, olhar para o que fez, olhar para o que vai fazer e todos os dias olhar para o que vai acontecer naquele dia. Então, este vídeo aqui é uma forma de eu olhar para o que aconteceu na minha semana anterior e me ajuda a planejar a próxima semana. A minha semana começou, né? Começou no domingo já. Então, algumas coisas que eu tô falando com vocês aqui já me deu algumas ideias para poder dar uma olhada no meu planejamento semanal, que já foi feito. Fiz no domingo também. Era para fazer sexta, mas eu acabei fazendo no domingo. E eu acho que eu tô no caminho. Como diz lá no livro, às vezes a gente não precisa fazer, a gente mira no 100%. Mas quando a gente tem um planejamento bem feito, principalmente o planejamento para 12 semanas, com as coisas que mais vão gerar resultado escritas dentro do planejamento, quando a gente faz 85%, a gente já provavelmente vai atingir o objetivo. E foi uma semana corrida, foi uma semana que eu não consegui chegar naquele lugar, mas positivo, essa rotina começou a entrar no eixo. E a segunda coisa, a coisa mais negativa de tudo foi a falta de organização, mas que agora, com esse livro aqui, nós vamos salvar isso e vamos que vamos para a próxima. Se você gostou desse desafio e quer entender como é que foi o meu desafio de inglês, também tem uma playlist inteira com as 12 semanas de inglês, eu vou deixar aqui para você.